Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. Nós vamos falar um pouquinho de como trabalhar com crianças de comportamento difícil. Esse curso é oferecido pelo Centro de Treinamento Barak, eu sou o tio Rogério, sou instrutor desse curso. Nós vamos dividir esse curso em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a disciplina e a causa de mau comportamento do aluno em sala de aula. E na segunda parte, nós vamos falar alguns alunos de comportamento difícil e trabalhar com você, professor, com você, professora, como ajudar esse aluno que tem esses comportamentos difíceis. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina, o professor e a sua responsabilidade na disciplina da sala de aula. Uma das responsabilidades do professor, além de preparar a aula, é manter a ordem dentro de sala de aula. E essa ordem só é mantida através da disciplina. Quando nós falamos de disciplina, muitos professores acham que disciplina é apenas dizer não e colocar barreiras para os alunos. Mas disciplinar é muito mais do que apenas dizer não. Nós vemos muitas vezes dentro da sala de aula uma bagunça organizada. O que é uma bagunça organizada? Se mantém a ordem, mas não se tem regras claras de comportamento dentro de sala de aula. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, sobre trabalhar essa disciplina. Primeira coisa que você, professor, que você, professora, deve saber, o que é disciplina. Então, a gente fala muito em disciplina, o que é disciplina? Então, disciplina é regras de comportamentos que auxiliam na execução da atividade pedagógica. Então, a disciplina são regras de comportamento. Então, dentro da sala de aula, você, professor, você, professora, deve ter as regras bem claras aos alunos. Quais são as regras de comportamento dentro de sala de aula? Muitos professores dizem, mas pastor, eles já sabem o que tem de fazer, eles já conhecem. Mas é muito importante dentro da sala de aula para os teus alunos ter as regras bem claras. E outra coisa importante, trabalhar para o cumprimento dessas regras. Não adianta nada você colocar um mural de combinados, ter regras de comportamento e não se trabalhar para que essas regras sejam executadas. Isso também não vai obter resultado. E para que isso seja executado, nós temos de ser disciplinador, nós temos de aplicar a disciplina. Pastor, o que é disciplinar? Disciplinar, primeiro, é instruir. Então, você precisa instruir os teus alunos. Então, muitas vezes a gente vai ver que o aluno está num comportamento difícil, está numa situação que está atrapalhando a aula. Então, você, professor, você, professora, vai chamar esse aluno após a aula, ter uma conversa com ele, mostrar o quanto é difícil aquele comportamento, o quanto está prejudicando a tua aula e também instruí-lo, mostrar o comportamento correto, como se deve ser aplicado, como se deve ser feito. Então, disciplinar, a primeira coisa é instruir. Então, você que quer trabalhar com alunos de comportamento difícil, você vai ter de se voltar muito à conversa, ao diálogo, se abrir a ouvir e fazer essa instrução. Então, disciplinar é instruir. E disciplinar é ajudar o aluno a adquirir habilidade de autocontrole e direcionamento no comportamento. Então, você vai ajudar o teu aluno a adquirir habilidades de autocontrole. Então, como é que ele vai fazer para se controlar, controlar seus impulsos, controlar a conversa fora da aula, controlar o seu temperamento para não agredir, não ofender. Então, você vai trabalhar essas habilidades com o teu aluno, você vai ajudá-lo a adquirir essas habilidades para mudança de comportamento e assim ele possa realmente trabalhar conforme se exige, conforme é necessário para o seu desenvolvimento. Então é importante nessa aula você compreender, você professor, você professora, nós estamos formando os indivíduos. Então a gente precisa compreender que as habilidades que vamos passar, os comportamentos que vamos corrigir, vai refletir na vida adulta do seu aluno. Então você está formando indivíduo. O ponto 2, nós vamos falar um pouquinho das razões para que haja esse mau comportamento. Muitos professores veem o aluno se comportando mal e aí ele já acha, diz, não, esse aluno é ruim, ele é um aluno mal criado e acaba desistindo daquele aluno. Mas eu quero dizer para você que é muito importante compreendermos que muitos comportamentos indesejados, muitos comportamentos difíceis, eles têm uma causa raiz lá atrás que a gente precisa descobrir essa causa e trabalhar essa causa.
Então, o ponto 2 da apostila fala um pouquinho sobre isso, sobre as causas de mau comportamento ou comportamento difícil em sala de aula. Primeira causa são os problemas familiares. Então, às vezes, dentro da família, dentro do núcleo da família, aquela criança não se sente aceita, não se sente amada, às vezes está vivendo a família um novo momento, às vezes passou por um divórcio, ou um filho entrou no caminho das drogas, da marginalidade, e aquela família ela está passando um momento difícil. Então, muitas vezes você vai trabalhar com o aluno de comportamento difícil, você vai compreender que ele está vivendo no meio familiar confuso, no meio familiar que está com grande dificuldade. E aquele mau comportamento, aquela atitude indesejada é apenas um grito de socorro para que você possa ajudá-lo a viver esse momento. Então é muito importante nós conhecermos isso. Então muitas vezes os problemas de comportamento estão relacionados à família. Então são problemas familiares que refletem muito forte isso na vida do teu aluno. Então, antes de você desistir do teu aluno, de você o abandonar, procure conhecer o contexto que ele está vivendo, ver o contexto da família, entender ele, ouvir ele. Você vai ver que muitas coisas vão ser mudadas através desse gesto apenas de atenção, de se interessar por ele e querer ajudá-lo. Então, os conflitos familiares é um grande raiz de comportamentos indesejados. Outra coisa que é raiz de comportamento indesejado é a falta de atenção. Nós estamos vivendo numa época muito corrida, talvez o pai, a mãe, os educadores dessa criança, eles estão numa correria tão grande que esquece que a criança precisa de atenção. As crianças elas precisam de proteção e de atenção, então elas precisam disso. Então, muitas vezes, aquela criança, aquele adolescente, ele está se sentindo abandonado, esquecido, e essa atitude incorreta que ele tem, esse comportamento difícil que ele tem, é uma outra maneira dele dizer, olha, olhem para mim, eu estou precisando de atenção. Então, pense nisso, procure conhecer, ver se esse aluno não está vivendo essa falta de atenção. Talvez ele era um filho único, chegou um novo filho na casa, talvez a família se separou, os pais se divorciaram, isso está assustando ele. Talvez eles estão mudando de cidade, estão chegando para uma nova cidade. Então, tudo isso envolve essa parte do comportamento. Então, a gente precisa entender, será que é falta de atenção? Será que esse aluno precisa um pouco mais de atenção? Isso vai ajudar bastante. Então, esse é o segundo fator muito importante no comportamento do teu aluno. Terceiro fator importante, os traumas e abusos. Então, a criança, quando ela sofreu um trauma, passou por um trauma muito forte, isso vai mudar o seu comportamento. Talvez ela vai se fechar, talvez ela vai se tornar agressiva por raiva, por querer manifestar sua raiva, sua revolta. Então, nós precisamos compreender isso. Então, sentar, conversar, procurar entender o que está acontecendo e auxiliar o nosso aluno. Então, talvez eles estão vivendo esse momento difícil. O outro ponto importante são as crises emocionais pessoal. Talvez o teu aluno ele é inseguro, ele sente insegurança, talvez, como nós já dissemos, ele precisa que alguém olhe para ele, talvez ele está vivendo a fase da criança para o adolescente ou da adolescência para a juventude, e isso está causando medo, talvez eles estão dentro da família num divórcio e está achando que vai ser abandonado, esquecido. Então, toda essa parte emocional, essa carga emocional do aluno que ele não sabe lidar, que ele não sabe como resolver, pode causar comportamentos difíceis. Então, para você, professor, para você, professora, antes de mais nada, nós precisamos observar, conversar, dialogar e procurar saber a causa daquele comportamento, para que nós possamos ajudá-lo. Então, é muito importante essa primeira parte da aula, você entender bem o que é disciplina, o que é disciplinar e as causas que causam esses comportamentos difíceis. Isso vai te ajudar bastante a lidar com os teus alunos. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 98116 8012. Você que está nos assistindo pelo YouTube, que você teve acesso a essa aula e não fez esse curso trabalhando com alunos de comportamento difícil, estamos à disposição. Quiser saber mais do curso, nós temos o curso básico de teologia para Ministério Infantil, temos o curso de formação para professores de Ministério Infantil. Então, se você se interessar por um desses cursos e quiser saber mais, Centro de Treinamento
Treinamento Baraque. WhatsApp 19 981 16 8012. Eu sou o tio Rogério e é um prazer ter você como aluno do nosso curso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.